Vamos. Vamos. Aqui tá ventando, acho que vai chover mais tarde. Tomara, viu, Dona Isabel? Tomara. Tá ventando também. É, eu também estou torcendo. É. Então, vamos lá, então, né? Vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 111. Granjeai amigos. Também vos digo, granjeais amigos com a riqueza da injustiça. Jesus, Lucas 16, 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sob conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar os ciclos das simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se no passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliam através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com a riqueza da injustiça, tivemos-la ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Para quem sabe eu ler, eu peguei a letra, né? Lição, né? Uma lição aí. Aí depois, quem quiser ler também, que dá continuidade, é o capítulo 112, que fala sobre os tabernáculos eternos, que dá continuidade a esse capítulo, que é muito interessante também. Então vamos lá para a nossa prece inicial. Vamos. Depois você passa qual que é o capítulo? Sim, é o capítulo 111 e o 112 do Pão Nosso. Ok, obrigada. Boa noite, Silvério, seja bem-vindo. Ei, Silvério, tudo bom? Boa noite, Silvério. Boa noite, Silvério. Acho que o seu fone estava fechado. Boa noite. Orei demais. Boa noite, Dona Isabel, Dona Darcy, tudo bem, gente? Vitor. Boa noite, Silvério. Boa noite. Nós estamos começando agora, Silvério, vamos fazer a nossa prece. Beleza. O Vitor vai fazer para nós. Boa noite, tudo aí, viu? Boa noite, Tony. Boa noite, Tony. Boa noite. Podemos, então, Pedro? Sim. Então vamos serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até a espiritualidade amiga, para que se faça esse contato
com toda a espiritualidade, para que ela continue nos instruindo, nos ensinando, nos intuindo, para que possamos tirar desse estudo conhecimento necessário para o nosso crescimento. Que esse estudo esteja sempre exalando bons fluidos, bons pensamentos, para que nessas lições aqui aprendidas possamos ter a mente clara, tendo em conta as nossas atitudes, as nossas ações, para que possamos continuar nessa caminhada seguindo o caminho reto, aquele que o nosso Mestre Jesus deseja que todos nós possamos caminhar. E que muitas das vezes, por nosso orgulho e até a nossa vaidade, nos desviamos um pouco dele. E é por isso que pedimos a toda a espiritualidade que esteja sempre conosco, para nos direcionar, para nos iluminar, para nos mostrar o caminho novamente e que possamos enveredá-lo novamente. Por isso, pedimos a nosso Mestre Jesus que esteja sempre conosco, nos intuindo e nos ensinando. Obrigado, Mestre, por essa dádiva do seu conhecimento que deixou aqui para nós em forma do Evangelho, para que possamos nos instruir a cada dia que se passa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Ô, Vitor, seu microfone está desligado. Ah, é? Eu estava falando aqui que, antes de ligar o microfone, né? Que nós vamos ver aqui onde é que nós paramos. A gente havia terminado o módulo 6, né? Que é a parábola do fariseu e o publicano. E agora a gente encerrou o módulo, né? O módulo 3, e nós vamos entrar no módulo 4, que é Aprendendo com as Curas. E o primeiro roteiro que nós vamos ver desse módulo é o paralítico de Carnafaum. De Cafarnaum. Pois não. Não tinha um final desse capítulo, não? Ficou um final? Nós temos publicando, porém, estando de pé ao longe. Não terminamos ainda não, hein? Isso. Ah, é? É terminalização. Acho que você me enganou, hein? Então, peraí. Na página 172, lá no último capítulo, no último... No 172? Isso. Não, no livro novo. Ah. Por isso que eu, ano passado, não participei, né? Por causa da energia. E eu fiz mais, fizemos tudo. Achou aí? Qual que é o... Eu pensei também que fosse aqui, né? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar. Ah, tem muita coisa ainda para ler aqui. Ó. Tem. Já me encontrei aqui, Tony. Você vê se você troca os alto-falantes, você está dando eco, viu? Ah, deve ser o microfone que está aberto. Eu vou desligar o microfone de todo mundo aqui. Uhum. Podemos começar, então? Vamos lá. Você quer ler, ô Silvério? Ou eu vou aqui? Então, vamos lá? Lembrando que ontem foi aniversário do nascimento do professor Rivail, né? Ah, sim, eu vi isso. Realmente. Curiosamente, data do falecimento de Francisco de Assis. Correto. Então, vamos lá, Silvério? Vamos lá. Começa aí. Se você cansar, aí você me fala. Beleza. O publicano, porém, estando em pé,
de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículos 13 e 14. Percebe-se que o publicano mantinha-se numa posição de humilde respeito, de longe, ao se dirigir em prece a Deus. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria divina. Comentário para prosseguir. Podemos prosseguir, não? Jesus aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além da atitude humilde, o publicano demonstra que conhece os seus defeitos, sabe que é pecador. Daí, nem ousa levantar os olhos para o céu. Em seu sentido estritamente etimológico, humilde provém de humus, rente com a terra. Entretanto, muitos interpretam o vocábulo como sinônimo de baixeza, servilismo, falta de brio, ausência de dignidade pessoal e etc. Ora, é claro que Jesus jamais desejaria que um cristão se tornasse sem dignidade e fosse capaz de rebaixar a condição humana, tornando-se servil. É preciso, portanto, que se entenda humildade e humilde como condição de pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. Nunca, porém, como baixo de caráter, sem dignidade moralmente rasteiro. Humildade é antônimo de arrogante, presunçoso, parlapatão, agressivo, intrometido, insolente, orgulhoso e atrevido. Humilde é aquele que sabe calar, quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo um excesso alheio, para depois serenamente restabelecer a normalidade de uma situação. É aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a ascendência da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. A humildade é, possivelmente, a mais difícil das virtudes a ser conquistada no mundo atual, que, governado pelo materialismo, enfatiza o orgulho e a vaidade. A humildade se opõe ao orgulho, à vaidade, à presunção, à autossuficiência, causa de tanta ruína, de tanto desespero, de tanta desilusão. Acreditamos que a humildade possa ser conquistada pelo esforço cotidiano que melhoria do caráter. Para que sejamos fundamentalmente humildes, temos que educar a nossa alma,
de modo que a ação de cada dia nos favoreça um exame rigoroso do comportamento adotado. De confronto em confronto, possamos eliminar os pontos fracos e revigorar aqueles que nos mostram coerentes com a doutrina. Humildade dirigida nem sempre adquire autenticidade. Ela tem de ser espontânea, exercendo-se naturalmente, sem que nos apercebemos de que ela se desenvolve à revelia do controle da vontade. A humildade controlada, mas não livre, pode facilitar benefícios, mas não tem a força, o poder de expansão da humildade autêntica, como a que foi revelada por Jesus e praticada por numerosos espíritos que, na Terra, seguiram de perto, ou, tanto quanto possível, o exemplo do Mestre de Nazaré. O último versículo do texto de Lucas, porque, entre parênteses, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, fecha parênteses, nos faz refletir que a humildade deve e pode ser exercitada por meio de serviço ao semelhante, em nome de Jesus, como bem nos esclarece o Espírito Irmão X. Onde está a humildade, a disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja onde for. Achei interessante aí e achei providencial, né? Explicar o significado, né, da humildade, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que o humilde é uma pessoa baixa, é uma pessoa, né, de caráter baixo, vamos dizer assim, um inferior, né? Quando na realidade não é isso, né? Aí vem explicando aqui o sentido, né, da humildade, né, para o fim, né, evangélico, né, para o fim né, da compreensão da parábola, né? E vem, né, igual aqui no final vem falando a questão, né, de quem se exalta será humilhado, né? Porque isso é questão do orgulho, né? A pessoa quando passa a agir, né, colocando o orgulho na frente dos seus atos, a tendência é que lá na frente ele caia mesmo, que haja a queda dele, né? Ao passo que o humilde não, né? O humilde deixando o orgulho de lado, né? E agindo, né, com a humildade, não só, né, angaria simpatia, né, dos benfeitores espirituais, né, como também ele passa, né, a ser dotado, a se expressar com sentimentos elevados, né, porque ali não mais está presente o orgulho, né? Então, minha questão é essa aí. E eu achei aí uma coisa interessante também, quando ele traz o sentido etimológico da palavra humilde, né? A gente já tinha visto isso em outras ocasiões e já tivemos, inclusive, oportunidade de colocar essa parte aqui, que o humilde ele provém de um humus. Humus é aquele barro fértil, né? E se ele é um barro fértil, a semente colocada nessa terra fértil, ela só vai produzir, né? Vai dar sua árvore, vai dar seu fruto. Isso que eu achei muito interessante. E aqui está justamente trazendo esse sentido do etimológico da palavra humilde, que vem de humus, terra fértil.
O Silvério trouxe uma colocação interessante aí que traz aqui, né? Que fala sobre a humildade, a condição, que não é a pessoa baixa, né? Que não tem essa servilidade toda. Mas quantas pessoas que são humildes, mas as pessoas não conseguem compreendê-las e as tratam com rudez. Então, aí, a gente também fazer uma avaliação bastante criteriosa, a gente começar a entender esse processo todo. Né, de que é o seguinte, não confundir, né, a questão da humildade com a questão da perversidade. A gente vê aqui, é preciso, portanto, que se entenda a humildade e humilde como condição de pessoa modesta, sóbria. Então, todo aquele que tem essa condição, ele é humilde de coração. Mas as pessoas nos colocam, às vezes, num patamar mais diferenciado, onde a gente cai, né? Tá igual a questão do fariseu e do publicano. O fariseu vai lá e repudia, né, o publicano, falando que ele não é igual o publicano que faz aquilo. E o publicano, ele é o contrário, ele fala, né? Igual está dizendo aqui, a prece dele, né, de coração, afastado, e falando que ele é um pecador. Então, tem essa diferença que é muito importante de se colocar. E não podemos reconhecer. Exatamente, reconhecer que todos nós somos pecadores. Sim. A condição que temos, nossa condição, né? É que nem a dona Darcy falou, realmente ele teve essa humildade de reconhecer os erros que ele vinha cometendo. E ele, diante dessa, né, desse conhecimento de que ele tem esse defeito, ele pede a ajuda a Deus, né, pedindo perdão, e agora, a partir daquele momento, ciente daquele defeito que ele tem, ele agora vai partir para poder trabalhá-lo, diferente do que fez o fariseu, né? E porque muitas das vezes a gente pega e não reconhece os nossos pecados, né? É aquilo que eu, a dona Isabel e todos os que participam no domingo, né, do Reforma Íntima, sem martírio, têm visto lá no livro. É o orgulho, o laço de afeto, isso. O orgulho, ele atravanca o nosso progresso justamente porque ele não deixa a gente ver onde nós estamos errando. A gente sempre acha que aquilo ali não acontece conosco. E aí é onde o publicano teve essa humildade de reconhecer o erro dele, de reconhecer que ele é pecador e agora pedir auxílio aos céus para poder ele conseguir trabalhar aquilo nele. A coisa interessante aqui, Vitor, quando você diz, né, a pessoa quando cala, não quer dizer que ela está sendo submissa ou que ela está errada, não. Que ela está dando a oportunidade do outro entender o processo. Uma das vezes que uma pessoa cala numa discussão ou coisa parecida, ela está sendo humilde para com aquele que está ali exaltado. Está mostrando o seguinte, eu sei que você está errado, eu também estou. Porque a gente não sabe qual que foi a causa, mas sabemos quais serão os efeitos se você continuar daquela forma. Então é o seguinte, eu vou me calar, deixa você falar. Ele está dizendo aqui, ó, o meu é aquele que sabe calar com poder gritar e sabe tolerar também às vezes. Isso é questão de paciência, de indulgência, de compreensão, de verificar que o outro está muito exaltado, então ele prende nessa condição e diz, não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, fazer uma avaliação naquele momento. E aqui traz para nós que nós estamos entre fariseus e publicanos o tempo todo. Então, a gente tem que ter essa paciência, tem que nos colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo. Realmente, Pedro, às vezes nós somos mais fariseus, às vezes somos mais publicanos, e nós vamos nesse misto aí, né, e caminhando.
Realmente Ou então- nós não somos um ou outro, nós somos um misto dos dois. Ou então nós estamos aprendendo, na qualidade do fariseu, aprendendo a ser publicano. Eu acho que você falou tudo, dona Darcy. Eu acho que você falou tudo. As duas condições, porque às vezes nós nos colocamos melhores que os outros, não somos nada disso. Exatamente. E a humildade é exatamente a gente saber que a gente não é mais do que ninguém, nem é maior que ninguém, não tem mais poder que ninguém. Nós estamos aqui todos cada um na sua luta, né? Sim. Cada um na sua obra, né? Sim. Nem precisa, né, ficar ressaltando que é humilde. Exatamente. Porque quando ele fala, ele já perdeu. Isso Não mesmo, Dona Isabel. A questão é o exemplo, né? Eu coloquei lá no grupo uma cartilhazinha de humildade, que a gente já trabalhou assim, anos atrás, a gente trabalhava lá lá no GVH. E a gente trabalhava essa cartilha lá. Ela é muito interessante, fala assim, bastante coisa a respeito da humildade. Aí eu aproveitei e postei lá no grupo, depois, se alguém tiver interesse, está dando uma olhada. Certo. Depois eu vou ver sim, viu, Darcy? Esse negócio é interessante. Como é interessante aquele que você postou, viu, Vitor? Qual? O do dinheiro. Eu o livro? Sim, eu fiquei tão agradecido quando eu vi que você postando aqui lá no grupo Laço de Afeto, não foi? Foi indicação da Lúcia. Dinheiro. Nossa, mas eu achei muito interessante, viu? Mais alguma coisa a comentar sobre esse trecho? É que ele fala mais mesmo sobre a humildade, né? Logo que você vira a página aí, fala aqui, a humildade é possivelmente a mais difícil das virtudes a ser conquistada no mundo. Principalmente na nossa atualidade, né? Onde nós vivemos no materialismo. Pior que é, né? Pelo que eu entendi aqui, essa parábola ela vem mostrar para a gente mais essa questão da humildade, do que qualquer outra. O que mais ressalta nessa parábola aí é exatamente a questão da humildade, para a gente trabalhar essa humildade. Aprender a ser publicano. Um pouco do publicano. Isso. Mais alguém, gente? Toninho não vai... Não, Toninho. Não, eu acho que vocês estão certos. Você acha que nós estamos certos, Toninho? Estamos no caminho certo? Parece que vai chover. Aqui. Lá chover no Toninho. Acho que a chuva vai ficar aqui. Lá no final do livro, ele fala assim que é para pedir aos participantes que indiquem como as pessoas podem desenvolver a humildade no mundo atual, governado pelo materialismo. A gente havia comentado aqui que no mundo atual é muito difícil, né, de trabalhar essa humildade. E aqui ele pergunta como é que a gente pode trabalhar essa humildade. Pois é. Uma das indicações foi até você mesmo que fez, Pedro. Tendo um pouco de empatia com o próximo, né? Você falou aí do caso de ver o que o nosso irmão está sentindo, né? Do que ele está passando, do que ele está precisando.
Então, acaba que essa empatia com o nosso próximo pode, sim, gerar mais humildade nos dias de hoje. É enxergar o outro como você gostaria de ver, né? Sim, isso mesmo. É ser sincero, né? Nas suas atitudes. Isso também Mas essa humildade ela tem que ser trabalhada, sabe, Valeu? Isso tem não que ser acontece da trabalhado. noite, isso não acontece da noite para o dia. Sim. O exemplo básico disso aí é Saulo, Paulo. Uhum. Né? Então, nós vimos aí que ele, arrogante, ele se enquadrava perfeitamente dentro do narrado, dentro dessa parábola aí. E, no entanto, nós vimos que ele tornou-se um homem altamente humilde. Né? Lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 8, ele é muito claro, né? Ele fala que a mim, o menor de todos os santos, a mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de anunciar entre os homens, ou entre os gentios, por meio do evangelho, ou seja, da boa nova, as riquezas incompreensíveis de Jesus. E isso é uma demonstração da humildade. A mim, o menor de todos, ou seja, o homem que ostentava uma posição que nós conhecemos, já lemos. Então, ele chegar a esse ponto, né, é algo assim que foi trabalhado, não aconteceu de repente. Nós vimos aí que ele foi chamado num certo momento, e a primeira pergunta que ele faz: o que queres que eu faça, Senhor? A partir dali, a coisa já começa a viver essa transformação. Ou seja, esse barro que a Isabel e o menino falou aí, a partir dali, esse barro começa a revolucionar, dando vida a uma nova semente que posteriormente distribuiria os frutos a tantos quanto, principalmente aos gentios. Então é muito difícil. Nós vemos nos dias de hoje, nós vemos que muitas pessoas, elas ainda que erradas, se batem e fazem se achar como certas. Ou seja, não dá o braço a torcer de jeito maneiro. É o orgulho, né, Toninho? Exatamente. Ou seja, põe ainda os vícios acima das virtudes, né? Vai ser muito difícil. Mas acontece, a gente vê isso aí. Eu sou da seguinte opinião que, como nós sempre falamos, isso aí é uma base, isso tratando do nosso caso, que a pessoa, quando busca uma casa espírita, ainda que pela dor ou pelo amor, ela já está entrando num processo de transformação. Porque, na maioria das vezes, é provado que a casa espírita é o seu último recurso. Ou seja, ela deixa para... Parece que isso aí é até uma prova. Ela tem aqui como sua última oportunidade, a gente vê. E essas colegas nossas aí, esses companheiros nossos aí que trabalham no recebimento, do atendimento fraterno, que bem sabe disso. Quando se tranca numa sala ali para ouvir as lamúrias, os queixumes, sabe? E quantos que chegam ainda têm a discrepância de falar: eu estou aqui como último recurso, porque eu não tenho nada de tudo disso, de nada disso. Então, a gente vê que ela já está caindo, já está entrando na lei de destruição. E ali, à medida dos trabalhos, do retorno, das assistências que ela começa a praticar dentro de uma seara, dentro de uma casa espírita, a gente vê que ela está se automodificando. Está acontecendo como Paulo, porque ela vai perguntar para si própria, né, o que queres que eu faça, ou seja, para ela própria. E aí ela busca Eu já cansei de ver companheiros assim dentro de casas espíritas que, ora, no passado e até hoje a gente frequenta aí. Companheiros que chegam num potestade de dar testemunho. Eu estava aqui e hoje eu me qualifico como uma pessoa diferente, porque até então eu não acreditava em nada do que eu estava vendo aqui.
Eu achava que isso era mais uma das várias situações que eu vivi ou que eu estava em busca. A gente sabe disso, a gente vê isso aí. Então, isso tem que ser trabalhado, eu entendo dessa forma. Mas que não é difícil. É só a pessoa abrir o coração, ou seja, passar a delinear mais as suas virtudes, né? Deixar de lado os vícios, que também não são fáceis, porque a pessoa que é arrogante, ela não muda da noite para o dia. A pessoa que é invejosa, ela não perde essa característica de imediato. É só o tempo que vai fazer com que ela se modifique, que ela se transforme. Mas já é o caminho, já é o passo. Né? Já é o passo, a gente sabe disso. O que Jesus falou para a mulher lá, adúltera, lá? Onde estão aqueles, né, que te julgavam? E, no entanto, nós vimos que a resposta que foi dada daqueles que, naquele exato momento que vierem quebrar um gelo, foi de deixar das mãos as pedras caírem, né? Aquele que estiver assim em pecado, atire a primeira pedra. Nós vimos lá. Então, eles tiveram ali um momento de reflexão, porque todos eles eram pecadores, como o próprio Saulo, como o próprio Paulo. Porque nesse exato momento que Paulo fala, Senhor, o que queres que eu faça? É o princípio de uma nova caminhada. Né? Mas é muito interessante. Essa situação que nós falamos está lá no livro de Efésios, no capítulo 3, viu? No verso, parece que 8 ou 9, alguma coisa assim. Então, é muito bonito quando ele fala, a mim, o menor. Ora, veja bem, o menor. Quem era esse homem? Não é verdade? Bom, onde que é a passagem, Toninho? Efésios, Tá qual que é o capítulo capítulo? 3, parece que é o verso 8 ou 9, alguma coisa assim. Verso 8. Então, Paulo é um exemplo básico disso aí. E a gente vê que ele é um conteúdo, né? Ele é um conteúdo altamente satisfatório de tudo aquilo que a gente enfoca. Olha lá. A mim, o menor de todos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, ou seja, da boa nova, as riquezas incompreensíveis de Jesus. É um testemunho. A gente pega, Toninho, e você falou aí dessa modificação que não é do dia para a noite, e realmente a casa espírita é um dos últimos recursos que a pessoa tem para poder fazer essa mudança na vida dela, né? Talvez eu acho até que não, assim, eu não procuro, eu não entendo talvez como o último, um dos recursos, mas é o último campo a ser visitado por aquele que está diante das suas aflições. Sim. Tem algo é maravilhoso. É quando ela já tentou de tudo, né, Toninho? Exato. Não tem mais, não tem mais o que fazer, deixa eu ir lá. A casa espírita é algo maravilhoso. Deixa eu ver o que vai dar, né, Toninho? E aí a gente vê, eu já contei o caso para vocês, inúmeros casos aí lá no Bezerra de Menezes, que a gente via abertamente. O caso do lado do companheiro. Se eu leu, a entidade falou com ele, e agora abra e estude tudo que você. Esse homem tornou-se, eu fiz campanha de quilo durante 26 anos lá, que dirigia a nossa Kombi. Vocês têm uma ideia, o que é isso? Foi essa transformação. A gente via que ele se tornava preocupado se ele não conseguisse auxiliar aquele que vinha em busca de alguma serenidade dentro lá da casa espírita. A gente sentia isso. O que é isso? É a humildade que plantou nesse homem. É a semente que talvez esse barro, que era toda a sua composição interna, que passou, conforme a Isabel falou aí, né? Passou a gerar, ou seja, uma semente que a posteridade daria os frutos. E os apóstolos também foram todos assim. Não foi fácil. Foi fácil para Simão, para o próprio Levi lá, largar lá. Também era um publicano, largar lá suas atividades. Espera aí, pô. Entendeu? Mas está aí. Então a gente está a caminho disso aí. Uns mais, uns menos.
uns já um pouco antes do Chico, né? E por aí vai. Isso aí é só os exemplos. Hoje eu fui no médico ali ali na José Faria da Rocha, uma clínica de ortopedia que tem ali, que eu periodicamente vou consultar e ver um amigo lá. Na hora que eu passei lá, eu vi um coitado, um homem deitado no chão, no meio de um carrinho, um cachorro do lado dele. Aquela coisa mais linda do mundo. Ele deitado lá no chão, mendigo na toalha, e o cachorro deitado do lado. Aí, eu só estou contando para vocês, por favor, não tenho mérito nenhum disso aí, não, porque eu fui abrir a carteira, peguei uma nota de 10 reais, acordei e falei, meu amigo, o senhor estava na hora do almoço, 11 horas, coma alguma coisa com esse dinheiro. Aí passou um que eu nem nunca vi na minha vida. Você é doido, rapaz. Os caras vivem roubando as coisas por aí. Por que isso? É porque não teve oportunidade de que outras pessoas fizessem isso, que na hora que ele pedisse, desse, e a pessoa pela fome, talvez até nem dele, mas do próprio animal que estava com ele é capaz disso como último recurso. E isso não chega assim, do caso ali que eu vi, a demeritar o elemento que passou por mim, que eu nem nunca vi, falou isso comigo. Naturalmente era da região ali. Mas ele teve uma grande oportunidade de se sensibilizar e abrir, começar uma nova caminhada, né? Rumo a essa questão da humildade. Parabéns, amigo. Quer dizer, não é o que eu queria, longe, que eu fiz porque eu quis e gosto. Mas, não é? A forma dele expressar uma situação. Então é isso, a gente tem as oportunidades para conversar, para começar tudo isso aí, sabe? A gente tem as oportunidades para tudo ter o princípio do chute inicial, sabe? Nós temos um amigo aí que está no plano espiritual, esse eu falo, porque isso é uma realidade, muito amigo da Isabel, de todos vocês, que era o Marcos Vinícius. E eu me recordo que, uma certa época, ele falou comigo lá no Francisco de Assis. Eu hoje achei o que eu precisava, ele falou comigo, não dessa forma, mas eu expresso, o que eu precisava dentro desta casa, porque eu venho de um sentimento de culpa muito grande, porque eu tirei a vida de uns semelhantes. Mas lá no Livro dos Espíritos, lá em momento algum ele é julgado, porque ele estava no dever, no cumprimento do dever, e ele, quando ele falou aquilo, o Casselli estava até do meu lado, foi numa quinta-feira, eu não sabe assim, o quanto aquela situação que nós entendemos se aumentou como luz, porque aqui foi exatamente um testemunho de um homem que havia se modificado a partir de então. E nós vimos quem foi. Era um sujeito, um coração muito grande. A esposa é uma pessoa que também tinha suas qualidades. Então, são essas as situações. A gente vê que é princípio, ou seja, a gente vê que é necessário que nós tenhamos um empurrão ou uma primeira oportunidade para que essa situação se conjugue no coração e nas atitudes de cada um, sabe? É isso aí. Mais alguém? Ou podemos prosseguir? Seu microfone está desligado, o Pedro. Desculpe, não só concluindo o que o Toninho falou, que é só reflexão, né? A gente pegar essas histórias, esses exemplos que são trazidos para a gente e aplicar no nosso dia a dia. Essa semana também a gente viu algumas cenas, né? Você se puxa a vida lá. Talvez até seja, fica na condição de estar sendo repetitivo, mas não. Também vi um cidadão também, né? Dormindo, estava o cachorrinho do lado dele lá, aquecendo ele, que estava frio. E já era noite, assim, nossa, que interessante, né? Às vezes a gente passa e nem olha por aquilo nem com ar assim, de caridade. A gente olha para aquilo olhar assim lá. Mas o vagabundo, né? A gente pensa dessa forma, esquecer que também nós podemos passar por essa situação. Cada um na sua condição de estar no seu crescimento espiritual. Então a gente tem que pensar assim. É isso mesmo.
Prosseguimos, então? Prosseguindo, né? Aí sim, agora você vai dar início ao módulo 4. Eu estava querendo começar desde das 8 horas, né? Não, eu também errei, adiantei. Já estava adiantada. Silvério, você quer continuar aí na leitura? Aprendendo com as curas? O primeiro roteiro é o paralítico de Cafarnaum. Posso ir? Então vamos lá. O paralítico de Cafarnaum. Objetivos. Explicar a cura Ô, Silvério, antes de você continuar, tem microfone que está dando microfonia e está atrapalhando o áudio. Então eu vou desabilitar os que estiverem dando interferência, tá bom? Podemos prosseguir, vai lá. Objetivos. Explicar a cura do paralítico de Cafarnaum à luz da doutrina espírita. Ideias principais. O paralítico de Cafarnaum era um espírito em expiação. Num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Referência aqui, né? Eliseu Rigonati, Evangelho dos Humildes, capítulo 9. A afirmação de Jesus, filho, perdoados estão os seus pecados, indica o término da expiação do doente, em decorrência da manifestação da lei de causa e efeito. Subsídios. 1. Texto evangélico. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz ele assim blasfêmias? Quem pôde perdoar pecado, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito, e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Marcos capítulo 2, versículo 3 a 12. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. A leitura atenta do relato de Marcos nos revela alguns ensinamentos que merecem ser destacados. O desejo de ser curado, acalentado pelo paralítico, o dedicado apoio dos 4 amigos
as dificuldades que o doente e seus amigos tiveram que enfrentar. D. A bênção da cura realizada por Jesus. E. A oportuna lição que o mestre forneceu aos escribas em resposta à crítica que deles receberam. À época de Jesus, as curas tinham um caráter religioso ou mágico, devido ao pouco desenvolvimento da ciência. Evoluindo esta, afastou-se radicalmente da religião por considerar as suas práticas supersticiosas. Nos dias atuais, porém, sabemos que o apoio espiritual está sendo, aos poucos, aceito pela ciência e, em sua luta contra a doença, a medicina utiliza os mais variados procedimentos e sistemas para a recuperação da saúde e restauração do equilíbrio de um organismo doente. Neste sentido, assinala o espírito Bezerra de Menezes. Raia uma madrugada nova, em que a ciência e a religião dão-se as mãos em benefício da criatura humana. Amanhece dia novo para a sociedade terrestre, cansada de sofrer, voltando-se para Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade, a fim de transformar o mundo de provas e de expiações em um planeta de regeneração. Já não é possível postergar o surgimento desses gloriosos dias, porque o Consolador que Jesus prometeu encontra-se na Terra para arrancar, pelas raízes, os fatores que levam ao desespero e à alucinação, não apenas para enxugar as lágrimas que os olhos vertem, senão para extirpar as causas das problemáticas aflitivas da criatura humana. As curas realizadas por Jesus têm como base a sua poderosa vontade, suas elevadíssimas energias magnéticas e o grande amor demonstrado pelos sofredores e desvalidos de todos os tempos. Como em outros casos, há um impulso de vontade poderosíssima a que se mesclava grande piedade pelo sofrimento daquele homem, as disfunções orgânicas que lhe causavam a paralisia desapareceram por completo, podendo ele levantar-se de pronto e sair caminhando com desenvoltura, sem que subsistissem quaisquer resquícios da doença, que até então o retinha preso ao leito. Comentário aí, gente? Sim, vamos comentar um pouquinho, né? Uhum. Aqui ele destaca no texto aqui, né? Colocando aqui em primeiro lugar a questão do desejo do paralítico ser curado, né? Então, quer dizer, a fé, né? vontade, a fé que ele tinha, né? Que ele tinha em Jesus, né? E que e a certeza de que Jesus poderia, né, fazer sim por ele a cura que ele tanto pretendia, né? Essa parte, Silvério, ela é interessante, sabe por quê? Ele colocou como letra A, que é a primeira coisa, né? Porque antes da gente pegar e conseguir a ajuda de alguém, a gente tem que se ajudar. E nesse momento em que ele viu ali que eu preciso me ajudar, ou seja, é o desejo que ele tem de ser curado. Então, para poder a gente procurar até a ajuda do próximo, a gente primeiro tem que se ajudar, né? E ver que nós realmente estamos precisando de ajuda naquele campo. Eu achei interessante ele ter colocado esse em primeiro lugar, que foi o que você citou. Uhum. A gente tem que dar o primeiro passo, né, Vitor? Você não pode ficar esperando, né, a solução do seu problema cair do céu, digamos assim, né? Pois é. Então, você tem que, né, dar seu primeiro passo, fazer, né?
Ele tem que fazer a parte da gente, né? E interessante aqui também, né? Os fariseus, os escribas, né? Questionando, né? Por que Jesus tinha o poder de perdoar, né? Mas quem pode perdoar o pecado não é só Deus. Ele está achando que ele pode perdoar, né? E a lição foi bacana. O que é mais fácil? Você falar com ele que os pecados dele estão perdoados ou falar com ele, levanta, te amo, né? Então, quer dizer, se ele pode curar, por que ele não poderia perdoar os pecados dele? Né? Quer dizer que ele tinha, digamos aí, um mandado, né, na mão para poder executar essas coisas em nome de Deus. Né? Com certeza. Mandar a pessoa para levantar e andar, por que ele não pode falar com ele que os pecados estão perdoados? Né? Então, bacana isso aí também. Foi uma forma de mostrar que ele tem uma autoridade ali, né? O mais difícil que é curar, ele curava, por que falar que o pecado estava perdoado eu não podia? Não é não? Mais ou menos isso aí. Como fala aqui nas ideias principais, né? A afirmação de filho, perdoados são os teus pecados, Jesus estava o quê? Indicando o término da expiação do doente. Ele estava com autoridade para tirar aquela expiação daquele doente. Em decorrência da manifestação de lei de causa e efeito, né? Ele trazia. Se ele dissesse somente, pega tua cama e anda, pega sua cama e anda, aí ele não mostraria essa autoridade que ele tinha. Então, foi uma oportunidade de mostrar para os escribas, né, que estavam lá, que ele tinha realmente essa autoridade de extirpar essa expiação daquele doente. E na realidade ali, ele viu que ele já tinha cumprido a expiação dele, né? Então, teoricamente, Jesus viu que ele já estava quite com a lei divina. Então, não havia problema nenhum, né? Dele curá-lo, né? E ele só informou para o paralítico que os pecados dele tinham sido perdoados, né? Mas isso aí é diante da visão que Jesus tinha, nós sabemos que ele era perfeito. Foi exatamente o que esse menino falou. Nós vimos aí, logo no início que o menino leu aí, a afirmação de Jesus, filhos, perdoados estão os teus pecados, indica o término da expiação do doente. Ou seja, Jesus viu que aquele estágio dessa reencarnação atual como paralítico, ele saudável, ele quitava os débitos de vida passada. Então, ele, embasado naquilo que ele era, na condição de espírito de muita luz, o Cristo, falou isso para ele, que os teus pecados estão perdoados. O Kardec é muito sucinto, por isso que eu gosto muito da Gênesis. Lá no capítulo 15 da Gênesis de Kardec, ainda que no verso 15, ele fala bem claro, deixa bem claro a respeito disso aí. Mas deixa bem claro, para vocês terem ideia, essa questão aí. Quando a gente... muitas pessoas questionam, como foi questionado aí, o outro lá falou que ele era blasfemador, que só o Pai que poderia perdoar não é isso? Só Deus poderia perdoar os pecados, né? Isso. Então nós vimos ali que ele era embasado no espírito de muita luz, perfeito. Ele tinha esse conhecimento. Então todos que chegavam a ele, aquela que encostou nele, aquela da hemorraíza lá, e todos eles nos seus quase que 28, 29 milagres, digamos assim, né, citados na Bíblia, ele deixa bem claro, antes de qualquer coisa, né, vai e não peques mais, porque os teus pecados estão perdoados. Porque ele tinha essa visão. Muito interessante isso aí. Muito interessante. Uma coisa também, a questão da fé. O Pará já chegou com aquela fé raciocinada de que ele tinha essa condição. Senhora. Espera aí, só um minuto. Nesse livro aqui, Primícias do Reino, do Divaldo, através de Amélia Rodrigues,
ela traz, só um segundinho, Pedro, dá licença, eu já tinha pego aqui, quando ele traz aqui esse companheiro que foi levado por esses 4 amigos, ele chamava, segundo Jesus, que já o conhecia, era Natanael ben Elias, né? Natanael ben Elias. E ele diz assim que, como todos sabem, aí quando ele foi levado, tal, esquecido no meu catre, ele lembrando, né? Até há pouco era vítima de extrema miséria física e moral, aguardava morte, não tardava como uma libertadora. Ouvi falar dele e chorava por conhecê-lo. Secreta intuição me informava de que ele poderia curar-me. Hoje, sabendo, aqui em Cafarnaum, pedi amigos que me conduzissem à sua presença. E estes, carregando o grabato, onde eu expungia minhas amargas penas, levaram-me à casa onde ele se encontrava. A multidão era tão compacta que me não puderam levar pela porta. Em redor, o alarido, o desespero e as altercações compunham cenas lamentáveis e dolorosas. Ante a aflição que se desenhava na minha face, descarnada, e o desespero que me dominou, um dos amigos alvitrou erguer-me ao terraço e descer-me pelo teto à sala onde ele estava. E assim o fizeram. Subir os degraus laterais da vivenda de Simão, o pescador, e arrebentaram os adobes, rasgando nervosamente as esteiras e ramos de palmeiras entre uma e outra trave de segurança, até conseguirem uma abertura suficiente para passar minha enxerga, descendo-me por ela atado a cordas até ele. A sala apinhada abriu pequeno espaço e, como se me esperasse, fitou-me demoradamente em silêncio, examinando a minha ruína orgânica. Descerrou os lábios e falou: Natanael ben Elias, crês que eu te posso curar? A voz era veludada e forte, meiga, no entanto, e firme. Sim, respondi-lhe, creio. Um estremecimento sacudiu-me, houve um grande silêncio, e mesmo o calor pareceu diminuir. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? Conheces-me? Sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou bom pastor e, em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Não compreendi, confesso, o que ele disse sobre o desde ontem. Nunca o vira antes, nem jamais me visitara. Teus pecados, exclamou, estão perdoados. Houve murmurações e uma exaltação de ódio na assistência. Eu próprio me perturbei. Quantas vezes eu pensar em seguir uma vida limpa e decente, se voltasse a movimentar-me e acionar as pernas, não saberia dizê-lo. No entanto, àquela hora eu indagava: será ele capaz de perdoar pecados? Não estaria blasfemando? O suor corria-me em bagas pelo corpo sujo e macilento, como se ele ouvisse
disse os pensamentos mais secretos, sem recear, desafiou. Que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E voltando-se para mim, distendeu os braços e alongou as mãos, falando-me imperioso. Levanta-te, toma a cama e vai para a tua casa. Oscilei como uma cana ao vento. Desejei falar algo e não pude. Ergui a cama, explodi num grito de ventura. Salve, Rabi! E voltei dando hosanas ante a admiração de quantos me conheciam. Não compreendo, porém, o que me sucedeu. Parece-me um sonho do qual receio acordar. Bebamos em gáudio, gritaram todos em redor, comemorando a tua volta à saúde e ao prazer. Exibe o corpo para que o vejamos sem marcas, sem feridas, e mais o creiamos. Música sensual, soluçando entre dedos de mulheres infelizes, arrendadas na Núbia e outras terras para o comércio carnal, a empunharem instrumentos de corda e adufes, enchendo a sala ampla que exalava odores exóticos. Lá fora, a noite espiava a terra pela visão das estrelas. Deu para entender, né? Esse livro aqui, a Amélia Rodrigues desdobra as mensagens do Evangelho, primícias do reino. Amélia Rodrigues. Então, ela conta, às vezes, coisas que, às vezes, não está naquela explicação e ela desdobra, assim como da mulher adúltera, de Zaqueu e de outros personagens do Evangelho. Então, nós vimos que ele voltou, segundo a narrativa, ele voltou à vida mundana quando ele adquiriu aquela sua saúde. Então, eu quis trazer aqui essa versão de Amélia Rodrigues, que eu acho maravilhosa. Por isso que muitas doenças que nós, né, adquirimos ou possuímos ou trazemos no corpo físico, ela perdura porque nós, muitas vezes, não estamos ainda prontos para adquirir a saúde. Mas Jesus mostrou para o Natanael Ben Elias que ele, no íntimo dele, ele não estava pronto para a sua saúde. Ele voltou à vida mundana, nós vimos aqui na narrativa. Mas existe uma coisa, Isabel, que eu entendo o seguinte, que eu compreendo, eu acredito perfeitamente nisso aí. Mas uma pessoa que comete isso partindo para um outro lado, dentro da situação, o elemento que ele comete um erro, é evidente que ele vai ser julgado, como nós sabemos, por duas leis, que é as leis do homem. Vimos isso na semana passada, se não me engano, a lei de Deus. Uhum. Pela lei do homem, ele é imputado, julgado, e evidentemente que, se condenado, ele vai cumprir a condenação em forma de pagar por aquele erro cometido, a qual ele foi julgado. Agora, à medida que ele termina essa condição ou seja, que ele termina ou paga aquela situação e volta ao convívio, ou seja, aquela situação é o que eu entendo que Jesus falou aí.
voltando, repito, lá na Gênesis, quando fala no capítulo 15 das curas, é muito claro isso aí. Então a gente entende que à medida que ele pagou por aquele erro dele, que ele volta à vida, tem dois caminhos a seguir, Isabel. Ou ele entende aquilo como uma refidão e vai andar pelo caminho reto, mas nada impede que ele venha falir novamente, não, que ele tropece ou volte para esse mundo que você falou aí, essa vida mundana, nada impede. Isso Sim. é o livre-arbítrio do ser. Agora, nesse caso que nós vimos aí, se o menino quiser procurar lá no capítulo da Gênesis, que eu acho lá, que fala dos milagres, das curas, Jesus fala abertamente que naquela condição ali, segundo o narrado a Kardec ali pelas entidades lá na época, que ele, naquela condição ali, quando Jesus fala que os seus pecados estão perdoados, ou seja, Jesus viu que ele, naquela estada ali, junto a ele, naquele momento, todo o erro do passado ele havia terminado ali, havia chegado ao final ali. E ele, inclusive, narra do criminoso que deixa a cadeia. Ele é bem claro, que ele deixa claro que, inclusive lá, que ele fala que saiu da cadeia, acabou o crime dele. Agora, nós temos o chamado livre-arbítrio, Isabel. É o que essa menina citou aí. Que ele, infelizmente, né? Tá aí o menino abriu aí, ó, lá, pode ler aí, ó. Pode descendo mais aí que você vai ver aí. Então, aí, olha aí, ó, começa aí, nesse aí, no capítulo 15. Aí. Vocês vão ver aí o que ele fala bem claro aí, ó. Olha lá, vê aí. Se, pois, a doença deste homem era uma punição pelo mal eu lhe houvera podido cometer, em dizendo vossos pecados foram remidos, era como dizer, tendes pago vossa dívida, a causa da vossa doença está extinta por vossa fé presente. Acabou, sumiu. Ele mudou aí, ó. Aí, ó. Presente, olha lá, tá vendo ali, ó? Sumiu aí. Também. É aqui, ó. Esse se. Extinta, aí, ó. Em consequência, merece ser liberto da vossa doença. É por isso que ele disse aos escribas, é também fácil dizer, vossos pecados são remidos, do que levantai-vos, deixa eu ler aqui, e caminhai, a causa cessando o efeito deve cessar. O caso é o mesmo que, para um prisioneiro, olha aí, que ao vier sair, ao qual viesse dizer, vosso crime está perdoado, né? Vosso crime está expiado e perdoado. O que equivaleria dizer? Podeis sair da prisão. Agora, foi o que ele falou lá. Naquele momento, Jesus viu ali, no caso dele aí... Sim, eu entendi. Toda aquela condição. Eu entendi. Né? Mas se ele, obviamente, como foi o caso desse que voltou para a questão mundana, é porque ele usou erradamente o livre-arbítrio dele. Né? Sim. É muito interessante. É muito interessante essa narrativa dessa menina, dessa entidade aí. Muito interessante. Ou seja, ele faliu novamente. A oportunidade ele teve. E é o que Jesus falava. Jesus via pela toda essa condição de perfeito que ele tinha, que naquele momento ali, tanto esse como aquele que ele falava nessa, vai, não peques, mas os pecados estão perdoados, porque cessava ali essa expiação daquele elemento na partir dali, então. Ou seja, uma nova vida. E se ele utilizava... Diferente da mulher adúltera, segundo Amélia Rodrigues, ela traz aqui nesse mesmo livro, que ela mudou totalmente a vida dela. Inclusive, ela recebeu aquele companheiro lá que adulterou lá com ela, tal, aquela história. Então, ela desdobra a história, assim como desdobrou do Natanael Ben Elias. Né? É verdade. Para não ficar na obscuridade da gente entender que, a partir daí, a vida dele teve um outro caminho, um caminho
diferente, como Jesus preconizava naquele momento. Ele realmente estava sendo sincero, não Jesus, não vamos dizer, mas o doente, ele, naquele momento, ele podia estar com uma boa intenção, mas voltando, né, os erros do passado, que ainda não estava aquele defeito, vamos dizer aqui, aquele vício não estava totalmente sanado, a doença que foi provocada, aquela enfermidade e tal, tudo bem. Mas ele teve um caminhar, né, voltando através do seu livre-arbítrio. Eu acho até que nós podemos entender, só resumindo rapidamente, que Jesus disse de uma forma diferente a Zaqueu a mesma coisa. Quando ele fala daquele encontro que precisava de estar com ele, coisa e tal, falou a mesma coisa. Tanto que a partir dali tornou-se um novo homem. Nós vimos agora há pouco aí, com Paulo, também era um pecador, cheio de erros do passado, aí ele fala com ele, e torna o mínimo, o menor entre todos, porque levava tanto quanto o evangelho de Jesus. Então ele fala de uma forma, eu entendo que ele fala de uma forma diferente, mas para mim, eu analiso tudo como tudo igual. E aí ela continua, né? Dizendo aqui. O pessoal, é o seguinte, são 21h17, aí nós vamos passar o passe virtual. Nós não fizemos. Nós paramos aonde, hein, menino? O item 2, interpretação do texto evangélico. Isso. Dia 11. Tudo bem. Então, não vamos interromper, então, né? Vamos. Vou pedir a alguém que faça para nós a prece. Você faz para nós, Carla? Tá? Faço sim. Em agradecimento a Deus, a Jesus e a espiritualidade amigo que tanto nos orienta, nos acalenta o coração. Agradecemos pela oportunidade desse estudo e que cada máxima que ouvida possa ser exaltada em nossos corações. A questão da humildade, a humildade no falar, no ser, no existir, a humildade no nosso relacionamento com o mundo espiritual, a humildade com os nossos irmãos de caminhada. Que a cada dia mais possamos trazer esses ensinamentos para a nossa vida e colocá-los de fato em prática. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, o encerramento desse estudo e que Deus permita que na próxima semana estejamos todos juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vou compartilhar de novo, que não foi, não. Beleza, nós estamos aguardando. A realização de sua Agora limpeza e purificação. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes. Para a realização de sua limpeza e purificação espiritual.
e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.